Aleluia. Vamos cantar esse refrão novamente, amados? Que a nossa vida é para louvor do nosso Senhor. Vamos lá. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou, e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Aleluia. Você se alegra, queridos? Você entrega a sua vida em louvor do Senhor? Aleluia. Amém. Obrigado, queridos. Aleluia. Pode se sentar, queridos. Se acomode. Graça e paz. Bom estar na casa do Senhor, né? Como é prazeroso estar aqui em comunhão, louvando, engrandecendo. Sabemos, queridos, que o mundo está muitas vezes em crise. Muitas pessoas estão decepcionando outras. Talvez aquele político que você votou nele, ele tenha se decepcionado. Mas nós temos um Deus que não nos decepciona. É um Deus que está conosco. Um Deus que cumpre as suas promessas. É um Deus que faz muito mais do que aquilo que nós pensamos e imaginamos. Quando entregamos de inteireza de coração nas mãos dele, nós vemos a resposta do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa causa, sobre a nossa família. Deus é tremendo, queridos. E somos que ser gratos a Ele. Amém? Vamos orar para que nós possamos escutar o que Deus tem a falar aos nossos corações nessa noite. Pai querido, Deus amado, me coloco diante do Senhor nesse momento, para que eu seja usado conforme a Tua vontade, Pai querido. Que não seja eu falando, nem minha boca, o meu gesticular, mas que seja o Senhor tomando forma de mim, Pai, para que eu seja unicamente usado por Ti nesse momento. Que a Tua palavra, Pai, ela venha falar e render fruto nos corações nessa noite. Que possamos sair daqui, Pai, cada vez mais arraigados na Tua palavra e na Tua presença, Pai. Assim eu Te louvo e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, na última ministração que eu trouxe, eu falei aqui sobre 3 pilares. Não sei se os irmãos se lembram, mas nós falamos sobre o envolvimento, o desenvolvimento e falamos do crescimento. E hoje nós vamos fazer um paralelo com o texto em 3 questões que são cruciais para a vida do crente. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no Evangelho de Mateus, capítulo 11. A versão que vai ser usada aqui é a Almeida Revista, atualizada aí para a mídia já se posicionar. É um texto muito conhecido, queridos, riquíssimo, mas que, se nós olharmos a fundo esse texto, ele tem grandes ferramentas para nós. E hoje eu vou trazer um pouquinho do que Deus colocou no meu coração, para que a gente possa compartilhar dessa palavra, que com certeza vai fazer a diferença em nossas vidas. Amém, queridos? Todos encontraram? Evangelho de Mateus, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 28 ao versículo 30. Aqui são palavras de Jesus. Leamos assim a palavra do Senhor. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim,
porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, queridos? Nós vamos fazer aqui um paralelo, queridos, nesse texto, com envolvimento, desenvolvimento e crescimento, mas com 3 chamadas de Jesus nesse texto. Primeiro que Jesus não chamou 1, 2 ou 3. Ele chamou todos. Amém? E nós vamos falar: vinde a mim, tomai e aprendei. Quando falamos vinde a mim, queridos, requer uma tomada de decisão de nossa parte. O primeiro passo ele precisa ser dado. Muitos de nós estamos aqui e falamos assim: eis que eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor, né? Meu Senhor e meu Salvador, como meu único e suficiente Salvador. Mas às vezes estamos com a trava, no freio de mão puxado. E nós precisamos avançar. Amém? E nós vamos falar, quando Jesus diz, vinde a mim, nós vamos fazer um paralelo com a nossa intimidade. Jesus está fazendo um convite a nós, a nos achegarmos a Ele. Mas para isso é preciso dar alguns passos. É tomada de decisão. Jesus é fino, manso, humilde, educado. E Ele também não invade a vida de ninguém. É necessário que nós venhamos nos colocar à disposição, nos colocarmos, darmos a liberdade para que Cristo ele possa se manifestar de forma sobrenatural em nossas vidas. Precisamos dar essa licença, sabe? Precisamos conceder esse espaço. Precisamos tirar as reservas e falar: aqui estou, eis-me aqui. Jesus diz, no 28, vinde a mim, todos os que estáis. Ele não falou um só, ele disse todos. É necessário que nós venhamos criar esse relacionamento, amados, de intimidade com Cristo. Precisamos dar essa licença, precisamos dar esse passo. O convite foi feito, mas muitas vezes, querido, você está travado, as coisas não estão caminhando, não estão andando, porque você não se colocou em uma posição de intimidade com Cristo. Você sabe a intimidade que você tem com o seu celular? Essa é a intimidade que Deus quer ter contigo. Às vezes até a forma que você segura. Nossa, é um zelo. Deus quer que você tenha esse laço, esse relacionamento, essa intimidade com Ele. Amém, queridos? Quando falamos de envolvimento, estamos falando de intimidade. É estar lado a lado, como diz o jovem, com Cristo. Estar assim com Ele. É um convite que Jesus fez para mim e para você, para nós, é um convite pessoal. Ele quer uma particularidade com você, um particular. Algo você e Ele. Não importa onde você esteja. Não importa a situação, como você se encontra. Não importa também as pedaladas da vida que você deu ou tem dado. Deus quer se colocar num relacionamento único com você. Precisamos exercitar. Precisamos buscar essa intimidade com Cristo. Porque é crescimento para nossas vidas. Vamos lá? Vamos ver alguns textos para poder exemplificar. Como eu falei, né, a intimidade começa com um passo em direção a Cristo. É o quê? É a licença, é a liberdade, é o querer se achegar. Amém? Cristo não está oferecendo para nós, simplesmente, uma religião.
É muito mais do que isso. Amém? Coloca para mim Tiago 4:8, só para contextualizar aqui. Tiago 4, verso 8. Já está na tela aí, ó. Vamos lá. Diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Primeira coisa, eu preciso me achegar, eu tenho que querer estar próximo, eu tenho que desejar esse relacionamento. Deus, Ele deseja que eu e você tenhamos um relacionamento com Ele. É para isso que nós fomos criados, queridos. Ele quer que nós estejamos, cada vez mais íntimo com Ele. Precisamos buscar isso todos os dias. Existe preço a ser pago? Sim. Temos que, muitas vezes, abrir mão de muitas coisas? Sim. Mas é necessário, queridos. Precisamos passar por esse processo. Amém? Você está aqui? Diga para o seu irmão, o vinde é um convite à presença de Deus. O vinde é um convite à presença de Deus. Amém? O salmista diz, Salmo 73, verso 28. Salmo 73, verso 28. Ele diz assim: quanto a mim, bom é estar o quê? Junto de Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Aqui o salmista está dizendo, querido, que o bem maior dele é estar com Deus. Esse é o nosso bem maior. Não é uma festa, não é um passeio, não é os prazeres ofertados pelo mundo que vão nos trazer benefícios para a nossa vida espiritual. Mas sim o desenvolvimento do nosso relacionamento com o Pai. O crente que se relaciona com Cristo, ele tem êxito em todas as coisas. Que não busca o seu interesse, mas busca estar se relacionando com Cristo. Tem êxito em todas as coisas. Isso precisa estar arraigado em nós. Amém? Você se alegra de estar aqui? Não fica chateado comigo não se estiver doendo, tá? É para crescimento. É para que nós venhamos nos desenvolver. Amém? Oh, Deus é maravilhoso. João 6,37. Ele diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Queridos, amizades podem descartar a sua amizade. Pessoas podem te enganar. Você pode se decepcionar com um amigo, com um colega, com o chefe, com quem for. Mas uma vez que você veio a Cristo, Ele jamais te lançará fora. Você está amparado, querido. Está amparado por Ele. Você vai buscar alternativas, vai buscar recursos em todas as coisas. Mas você não vai encontrar. Mas quando você atende o chamado de Jesus Cristo, o vinde dele, todas as coisas progridem na sua vida. É projeção, queridos. Progresso. Amém, queridos? Você se alegra com isso?
Aleluia. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. O cansaço aqui, queridos, que Jesus está falando, são todas essas coisas que nós temos observado e temos visto acontecer nesse mundo. São doenças, desentendimento, brigas, confusões. Por que não dizer também a ansiedade, as frustrações, o desânimo. Tem crente que chega na igreja e está aparecendo aquela hiena. Ó céu, ó vida, ó azar, está encostado. Porque está desanimado, está fraco. Né? Jesus está chamando, vinde a mim, vinde a mim. Não, e ele está indo para trás, só dando um passo para trás. Aqui, ó. E Jesus, vinde a mim. Está cansado? Se achegue, se aproxima. Vem ter um paralelo comigo, um relacionamento. Mas não, tá, sabe? Tá igual 007. Pum, some. Pouco aparece. O crente, querido, ele tem que ser um crente ativo. Tem que ser um crente animado. Ah, estou passando por uma situação. Glória a Deus, aleluia. Deus é mais. Eu vou vencer, eu já venci. Já passei por essa situação. Já enxerguei a provisão. É assim, é um crente animado. Crente presente. Aquele que você pode contar com ele. Amém, querido? Então, todas essas circunstâncias que elas vêm para te trazer desânimo, tirar a sua esperança, te tirar da vertente, do caminho. São coisas, queridos, que já não fazem mais parte do caráter do cristão. Uma vez que você se achegou, criou um relacionamento com Cristo, isso acabou. Você tem que se posicionar. Eu li a Bíblia toda já, algumas vezes, mas eu não achei aqui escrito assim, que a minha vida seria um mar de rosas. Eu acho que ninguém encontrou. O crente acha que a vida vai ser um mar de rosas. Parece que está vivenciando o tempo da velha guarda, né? Você bem sabe, né? Eu lembrei de uma música, né? Quando eu estava preparando essa mensagem. Eu falei, rapaz, o meu patrão, meu primeiro emprego, ele escutava essa música. Aí eu fiquei pensando, pois é, né? Se bem soubesse que a vida não era um mar de rosas. Mas Jesus não mentiu. Precisamos ter bom ânimo. Amém, queridos? Isso que é importante. Nós entendemos que qual é a nossa posição, qual é a nossa alocação dentro do reino de Deus. Isso precisa estar muito bem explícito. Amém? Vamos lá, vamos contextualizar mais um pouquinho. Hebreus 4, verso 16. A mídia está rápida, hein? A gente gosta assim. Diz assim, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Hoje, queridos, nós temos, para a glória de Deus, nós temos o acesso direto. Sabe, você pode dobrar o seu joelho aqui, ou você pode orar de olho aberto, ou você pode ir no seu banheiro, na sala, no quarto, aonde for, no transporte, e dizer para o Senhor assim, Pai, eu preciso de Ti. E a resposta de oração vem para você. Por quê? Porque nós temos esse livre acesso. Mas para termos esse livre acesso, nós precisamos se achegar. Precisamos atender o vinde a mim. Amém, queridos? Aleluia. 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí vem o refrigério. Por quê? Porque a sua confiança está em Cristo. Porque você se achegou, você se colocou numa posição de intimidade em atender aquilo que Cristo
determinou para aquilo que Cristo te chamou. Uma posição de servo. Amém? Vocês estão entendendo, queridos? Diga aí, a intimidade não é apenas permitida, mas desejada por Deus. Deus deseja que nós tenhamos esse relacionamento. Amém? Apocalipse 3:20. Ele diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Olha que ilustração maravilhosa desse relacionamento criado com Deus. Aqui Jesus, né? Vai lá, ó, tô aí, ó, porta do seu coração, tô aqui, ó. E aí? Tô te chamando. Vinde a mim. Posso entrar? Lembra que eu falei que Jesus é fino, educado, humilde, manso e não invade a vida de ninguém? Mas eu preciso abrir a porta do meu coração, preciso dar licença. Muitos não estão desenvolvendo um relacionamento com Cristo porque está com algumas barreiras. O coração ainda está duro. Precisa amolecer. Só que para amolecer, lembra que eu falei? O primeiro passo é a liberdade, é a licença. Eu preciso ceder. Vou fazer aqui uma ilustração. Vou usar o meu exemplo. Não, vou usar o irmão André e a irmã Luciene. O irmão André, para se aproximar da irmã Luciene, ele teve que dar um passo. E ela também. Tiveram que tomar um passo. Para quê? Para que pudesse se desenvolver um relacionamento. Para que pudesse desenvolver uma intimidade. Mas para isso houve um querer da parte de vocês. Amém, queridos? Assim não é diferente. Assim não é diferente entre nós e Cristo. É desejo de Cristo que nós venhamos o quê? A alcançar a glória eterna. Amém. Aleluia. Mas para isso precisamos quebrar essas barreiras. Precisamos encurtar, sabe, essa distância. Precisamos estar mais próximos. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. E como é que eu chego a ter esse relacionamento e criar essa intimidade com Cristo? Jeremias 29:13 diz assim. Jeremias, capítulo 29, verso 13. Diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Queridos, a busca pelo relacionamento com Cristo, ele exige inteireza de coração. Amém. Ou seja, é de forma intencional. Jesus olha assim, ó, e fala: qual é a intenção dos vossos corações? É necessário, queridos, que haja o quê? Haja sinceridade. É desejo do Pai que haja intimidade nós com Ele. Mas precisa haver uma sinceridade, uma transparência em nossos corações para com Cristo. Amém, queridos? Precisamos atingir esse nível. Precisamos atingir essa, sabe, essa essência. A intimidade, até anotei aqui, ó. A intimidade começa com um passo, como eu já falei. Deus deseja proximidade e comunhão real. A manifestação de Cristo em nossas vidas, ela requer uma comunhão real.
Talvez você olhe para o lado, olhe para a vida de um irmão e vê a manifestação de Cristo na vida dele. Mas você não entende o que ele está fazendo para que isso aconteça. Não é barganha aqui, não estou dizendo em forma de barganha, querido. Eu estou dizendo que um relacionamento com Cristo te coloca em outro nível. É você orar e as orações serem atendidas. É você interceder e a provisão chegar. É esse o nível. Amém, queridos? Você se alegra? Você quer se envolver, se relacionar com Cristo? Então nós vimos que o vinde, ele é envolvimento e intimidade com Cristo. Amém, queridos? Vamos para o 29. Tomai sobre vós o meu jugo. Todos sabem o que é jugo? Hoje dá para colocar aí a foto aí que eu mandei do jugo? Jugo, querido, ele é colocado, aqui ó, dá para exemplificar. Estão vendo aqui? Nós temos 2 gados. E o jugo foi colocado em cada um deles, está vendo? Ó? Em cada pescoço. Isso, quando Cristo fala aqui, tomai sobre vós o meu jugo, ele está dizendo que o jugo dele, que os pesos, eles não são iguais. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Sabe, querido, as cargas que muitas vezes você tem carregado, e aí você vai e divide com um amigo, divide com um colega, mas você continua carregando esse fardo pesado? O que são esses fardos pesados? Muitas vezes é uma enfermidade, às vezes é uma ansiedade, às vezes é uma frustração, às vezes é um desentendimento, é uma falta de perdão. Você está carregando fardos. E são fardos pesados, que vão te desanimando. Mas quando você toma o fardo de Cristo, as coisas caem por terra e você é liberto. Você libera o peso. Por quê? Porque ele pegou junto com você. Você desenvolveu a intimidade com ele, ele alivia o seu peso. Seu peso é aliviado. Pode tirar, Gil, o jugo, obrigado. É aliviado. Então você começa a avançar. Você começa a partir para outros níveis. Amém, queridos? E nessa noite, queridos, é tempo de você liberar os fardos. É uma particularidade sua com ele. Mas é momento de você liberar os fardos. Seja livre. Nós cantamos aqui. Amém? Você não foi criado para carregar peso. Você não foi criado para ser um crente locomotiva cargueira, para levar peso, e nem um caminhão bitrem. Você foi criado para ajudar outras pessoas a liberarem as cargas delas. Para isso que Deus nos chamou. Atender o vinde e tomar o jugo. É para isso. Amém, queridos? Deus, ele está te convidando a você fazer uma troca com ele. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma bicicleta, tá? Eu tenho uma bicicleta. E Jesus tem uma caminhonete, uma Honda, aquelas bonitonas.
para você entender. Aí ele chega para mim e fala assim: Renato, meu filho, toma, fica para você essa minha caminhonete e me dá a sua bicicleta. Como é que você vai ficar? O que é melhor? Por quê? Porque me abre o leque de possibilidades. Então, o que eu estou dizendo, queridos, que quando você toma sobre você o jugo de Cristo, te abre o leque de possibilidades. Você não está mais preso, pesado. Amém? Vocês estão entendendo? Estão mesmo? Quando nós nos colocamos, queridos, nessa posição de tomar o jugo de Cristo, nós estamos passando por um processo de transformação. Nós estamos deixando de ser pessoas pesadas, velhas criaturas, para nos tornarmos novas. Então, se você é uma nova criatura, faria sentido você herdar um fardo pesado? Não. É isso que nós precisamos entender. E muitos crentes, queridos, estão presos, achando com essas mentiras paralelas do diabo na sua cabeça, de que tem que viver uma vida sofrida. Uma vez, querido, que nós fomos justificados, nós podemos todas as coisas. Cristo já levou para nós tudo que era pesado. Para cada verdade de Cristo, sempre tem uma mentira paralela do diabo. Sempre tem. E muitos crentes estão caindo nessa enganação. Por quê? Porque estão afastados. Estão colocando obstáculos. Não estão se aproximando de Cristo. Ficou um silêncio agora aí. Amém, queridos? Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Isaías, capítulo 10, verso 27. Ele vai contextualizar aqui para nós, que diz assim: acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. Queridos, às vezes você está pensando que o tempo ainda vai chegar. E não, já chegou. Isaías já estava profetizando lá. O dia que Jesus foi entregue lá na cruz do Calvário por nós, o peso de nossas vidas já se foi. É isso que ele está dizendo. Que é necessário nós reconhecermos isso, tomarmos posição disso. E nós não estamos. Precisamos confessar essa palavra. O poder de Deus, ele despedaça julgos. E chegou esse momento, queridos. Lá, 2025 anos atrás. Amém? Vocês estão aqui? Vocês estão entendendo? Amém? Olha o que o salmista diz, Salmo 55, verso 22. Diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Sabe, queridos, a ansiedade, o estresse, você tem que deixar na mão do Senhor. É causas que estão para serem resolvidas. Não importa qual for a circunstância. É o Senhor que te sustenta. É Ele que provê o que você precisa. A palavra diz que
que o Espírito ele sonda cada coração. Então ele sabe o que você está precisando, o que você está necessitando. Você não precisa ficar ansioso, mas você tem que confiar que você tem um Deus ao qual você pode deixar que vai cuidar de tudo para você. E naquele momento vai vir a provisão que você precisa. É uma causa na justiça que precisa ser liberada? Ela chega, é liberada naquele momento que você precisa. É no tempo do Senhor. É uma porta de emprego que vai se abrir? É no tempo correto. É uma promoção? É no tempo certo. É a cura? É naquele momento. É a promoção? Chega naquele momento naquele momento exato. Há tempo para todas as coisas. E não precisamos andar ansiosos. Porque temos um Deus que cuida de tudo para nós. Amém? Vocês estão entendendo? Oh, glória a Deus. Aleluia. Tomar o jugo de Cristo significa renovar a mente, a postura e o coração. Criei uma intimidade com Cristo, tomei o jugo de Cristo, há uma mudança. É desenvolvimento. Vocês estão entendendo? Eu entro num processo de renovação. Eu tenho que mudar. Há necessidade de haver mudança. Como eu falei e volto a repetir, não dá para continuar da mesma forma, porque as coisas vão ficar travadas. Há necessidade de haver mudança. Tomar o jugo de Cristo significa renovar a mente, a postura, ou seja, o testemunho, como me comporto, o que faço, e o coração. Quando fala do coração, queridos, são as intenções. Amém? É necessário. Para continuarmos aqui, Romanos 6, 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para santificação. E, por fim, a vida. Temos o fruto? Tendes o vosso fruto para a santificação. E, por fim, a vida. Vocês estão entendendo que é um processo de construção? É contínuo? É contínuo, queridos. Você coloca um tijolinho hoje, outro amanhã, aí vem, passa a massa, coloca o outro tijolo. É contínuo, não para. É constante. É necessário, sabe, queridos, que nós tenhamos uma nova posição, sabe? Não debaixo mais do jugo do pecado, mas no jugo de Deus. Que é o quê? É leve, suave. Amém, queridos? É isso. Mas é diário. É a intimidade diária. É a entrega diária. É o relacionamento todos os dias. Porque você está se fortalecendo. Amém? Sabe quando um atleta, ele treina? Por que ele treina? Para ele aperfeiçoar cada vez mais aquilo que ele precisa executar, seja em qualquer modalidade. Vocês estão entendendo? Então, quanto mais eu pratico, mais eu treino, mais eu estou apto a ser o quê? Certeiro. A desenvolver corretamente. A executar com perfeição. E o processo de intimidade é esse, querido. É chegar nessa posição de renovação, de chegar à perfeição, próximo à perfeição. E a perfeição não é tomar o lugar do mestre, mas é ser parecido com ele. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Aleluia.
Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 17 e 18. Ele diz assim, ó: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Espírito não está dentro de nós, queridos? Por que estamos sob o jugo deste mundo? Somos livres. Somos livres. Lá em Gálatas 5:1 diz que para a liberdade que Cristo nos libertou. Continuando aqui. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos o quê? Transformados de glória em glória, e na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Fomos criados, queridos, à imagem e semelhança de Cristo. E de glória em glória, como eu falei, é tijolo por tijolo. Nós chegamos lá. Requer, queridos, constância. Amém, queridos? Temos que ser crentes constantes. Não desanime. Jesus não mentiu. Falou que teríamos aflições, que passaríamos por situações X, Y, Z. Mas que era para termos bom ânimo. Porque Ele venceu e nós também já vencemos. Essa é a confissão do crente. É ânimo. Amém, queridos? Se anima, queridos. Se anima. O jugo de Jesus nos conduz à liberdade e à renovação contínua. É sermos crentes constantes. Diz assim, ó: o jugo de Jesus não é opressor, mas é libertador. O que o mundo te oferece aí fora, querido, não chega perto, nem isso aqui, ó, do que Jesus tem a nos oferecer. Mas a decisão é nossa. Lembra que eu falei? Ele não invade a vida de ninguém. Ele te dá a liberdade, o livre-arbítrio de você escolher. Mas é desejo dele que você esteja assim com ele, ó, lado a lado. Amém, queridos? Falando de renovação, queridos, a obediência também é extremamente importante. A obediência e a submissão. Lá em 1 Samuel 15:22, não precisa colocar não, diz que o obedecer é melhor que sacrificar. Nós cantamos um louvor aqui que declara exatamente isso. Que a obediência agrada mais ao Pai. Amém. Sabe, queridos, não adianta você ser aquele irmão que eu apresento isso, apresento aquilo outro, mas no seu coração você não cumpre a obediência da palavra. A obediência na palavra agrada mais ao Pai do que você fazer boas ações. Não engane a si mesmo. Tome uma nova posição, uma nova postura. Isso é obedecer. Obedecer é melhor do que oferecer sacrifícios. Amém? E a submissão e a obediência aos nossos líderes, ao nosso pastor. Jeremias 3,15 diz assim: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. O processo de renovação também requer obediência e submissão aos líderes. Seja no departamento que você está servindo, se o líder falou para você, faça isso, querido, honre seu líder. Faça. Se o pastor pediu algo para você, faça. Você está honrando o líder espiritual. E com isso você está obedecendo a palavra do Senhor. Está escrito aqui, ó: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento
e com inteligência. Sejamos também, queridos, inteligentes, né? E vamos obedecer a palavra do Senhor. Precisamos, queridos, nos entregar. Amém? Aleluia. Para finalizar esse ponto, Isaías 40, 28. Nós vamos ler do 28 ao 31. E diz assim, ó: Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Queridos, não há ninguém que já viu, que já imaginou ou que já pensou no que Deus preparou para cada um de nós. E nem como é. Fica aqui para nós desejarmos isso. Amém? 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Está cansado, querido? Está desanimado? Se achegue. Vinde a mim, tomai meu jugo. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. 30. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia! Deus faz uma comparação aqui com a águia. Precisamos ser esses crentes águia. Está desanimado? Me animo. Está caído? Me levanto. Estou ansioso? Entrego na mão do Senhor. Estou apressado? Opa, segura aqui. Piso no freio. Preciso liberar perdão? Libero perdão. Estou nervoso? Me acalmo. Domínio próprio, querido. Equilíbrio. Para chegar nesse nível. Vou contar uma ilustração aqui da águia. Muitos conhecem. A águia, ela tem a maior longevidade de vida. Ela vive aí em média uns 70 anos. Mas quando ela chega por volta dos 40 anos, ela tem que tomar uma decisão. Ou ela se entrega a perecer, para não dizer morte, ou ela resolve passar por um processo doloroso de renovação. Muitas vezes, queridos, nós não queremos passar por esse processo, porque não queremos deixar alguns hábitos e alguns prazeres que esse mundo nos oferece. Porque é doloroso ficar sem. E não quer. Mas para passar por um processo de renovação, requer renúncia. Tem que jogar fora. Não há novo com velho. Entende? Não é uma combinação. É preciso ter renovo. Precisa decidir, queridos. O que quer? Ou eu sigo a Cristo, ou eu estou no mundo. Tipo o crente Raimundo, um pé na igreja, eu estou no mundo. Tipo assim, eita, e agora? Está indeciso. Não, precisamos, sabe, queridos, estar decididos. Ter posicionamento. Como eu falei, né? A águia ela passa por esse processo de renovação. Por quê? Porque as garras dela já estão muito compridas e curvas. Ela não consegue agarrar mais com precisão. O bico dela já está grosso e curvilíneo, ela não tem força. As penas dela já estão grossas e velhas. Ela precisa passar por um processo. Só que ela resolve tomar uma decisão, que é passar pelo processo de renovo.
Ela voa alto, encontra um local seguro, e ali ela passa pelo seu processo de renovação. Primeira coisa que ela faz é picar uma rocha para perder o seu bico. Tem crente que não quer fechar o bico, que fala mais que, meu Deus do céu, né, com respeito, mas fala de hora que tem que ficar quieto e quer falar. Tem que ter sabedoria, querido, e discernimento. Eu já disse que uma flecha, uma palavra maldita, ela é como uma flecha lançada. Ela vai e não volta. Então, querido, ó, biquinho fechado. Fecha o bico. Pede orientação, ora antes. Quer falar algo? Ora antes, que você vai receber as estratégias certas e as palavras corretas para dizer algo para alguém. E ao invés de você destruir aquela pessoa, você vai edificá-la. Amém, queridos? Então, ilustrando, esse processo que a águia passa, ele leva cerca de 150 dias. E ela tem a paciência de passar por esse processo, porque ela vai esperar o seu bico crescer, para que ela possa tirar as suas presas, vai esperar as suas presas crescerem para tirar as suas penas. E aí sim voltar a fazer o seu voo. E continuar o seu segundo ciclo de vida. E hoje, queridos, nessa noite, Deus está falando com cada um de nós aqui, que é momento de nós nos renovarmos e seguirmos esse novo ciclo com Cristo. Não importa como você está. Ele diz: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso de coração. Cristo está de braços abertos, queridos, para receber você da forma que você estiver. E Ele vai tratar de você. Assim como o oleiro pega o vaso de barro e destrói, Ele vai te modelar. Vai cuidar, vai tratar e vai deixar você fino. Mas para isso, queridos, precisa tomar uma ação. E essa decisão não sou eu que tomo por você, e nem você por mim. Somos nós que cedemos a liberdade para que Cristo possa agir em nossas vidas. Amém. Aleluia. Vocês entenderam, queridos, a ilustração? Amém. Amém? Aí eu anotei aqui uma frase que diz assim: Deus nos chama a deixar nossos fardos, velhos hábitos e pensamentos, para recebermos algo novo dele. Repetindo, Deus nos chama a deixar nossos fardos, velhos hábitos e pensamentos, para recebermos algo novo dele. Como eu disse, simplesmente temos que nos tornar nova criatura. Passar pela renovação da mente, pela renovação da postura e pela renovação do coração. Amém, queridos? Vocês estão aqui? Calma que já está acabando, falta só mais 360 folhas. A renovação acontece quando trocamos o jugo da ansiedade, do pecado, da religiosidade pelo jugo leve de Jesus. Foi o que eu disse aqui. Nós temos escolhas a fazerem e que nós possamos fazer as melhores delas. Porque é crescimento para nós. Amém? Vamos lá, vamos continuar. O último ponto para a gente encerrar. Aprendei de mim, queridos. Aprendei de mim, nós vimos o envolvimento, que é a intimidade. Nós vimos o desenvolvimento, que é o processo de renovação.
E agora nós vamos ver o crescimento, que é o amadurecimento espiritual. E nós vamos fazer um paralelo com aprender. O que nós vamos aprender de Cristo? É seguir os seus passos, os seus ensinamentos. É ser como Cristo foi. Amém? Isso é crucial. Né? Aprender de mim, ele nos convida, queridos, a adotar o seu caráter, os seus valores e o estilo de vida, caminhando com ele como um mestre e modelo. Esse é o verdadeiro sentido do aprender de mim. Nós temos N exemplos na Bíblia. E nós podemos chegar lá. Amém? O aprendizado aqui que Jesus está dizendo, ele não é simplesmente, queridos, um aprendizado intelectual. Né? Quando eu digo aprendizado intelectual, que você vai adquirir através somente da leitura da palavra, dos livros, né? Das literaturas disponíveis, graças a Deus, né? É muito rico, nós podemos, de fato, né? Mergulhar e adquirir crescimento. Isso é ótimo. Mas existe também a questão da postura, o comportamento, o testemunho que foi dado, as ações, as atitudes. Tem irmão, às vezes, que você vai falar com ele é uma enciclopédia. Mas parece um sepulcro caiado. Sabe o que é o sepulcro caiado? Por fora está lindo, mas por dentro está podre. Nossa, irmão Renato, está pegando pesado. Não, mas eu estou dando um exemplo para vocês que a pessoa de Jesus Cristo, ela foi muito mais que a gente possa imaginar. E por mais que a gente, né, tente ser semelhante a Ele, nós não conseguimos, nós precisamos estar numa constante para buscar isso. Leu a Bíblia li a Bíblia esse ano, vou ler de novo. Legal. Deus vai tratando com você aquilo que você precisa melhorar sempre. Porque é uma intimidade particular, querido. A intimidade, ela é particular. Mas precisamos estar com o coração aberto para que esse relacionamento ele seja desenvolvido. Amém? Vamos seguir. Crescimento e amadurecimento vem do relacionamento com Cristo. É um processo contínuo, como eu falei. E descoberta. Onde somos convidados a se espelhar em atitude gentil e humilde. Jesus foi uma pessoa gentil e humilde. Apesar de dura muitas vezes. Dura no sentido de dizer o que precisa ser dito. Mesmo através de parábolas. Mas ele dizia e deixava bem claro. Amém? Vamos lá, vamos contextualizar. Provérbios 1, verso 7. Provérbios 1, verso 7. Ele diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O que está dizendo aqui, queridos? Que a reverência e o temor não é ter medo de Deus, queridos. É você ter respeito e reconhecer que Ele é um ser único e mais que suficiente. Ele é o poder. Amém, queridos? Ele é o poder. Não é ter medo, é reverência, é ter respeito. É se você se colocar numa posição de reconhecer que existe um ser que ele é onipotente, onipresente e onisciente. Começa por aí, é ter reverência. E quando nós falamos de reverência, tem crente que não tem reverência com Cristo.
Nem vou dizer as posturas, porque se eu citar, você pode se ofender. Mas faça uma introspecção em você mesmo, se autoavalie e entenda aonde que você precisa melhorar. Você não vai agradar o pastor Joel e nem a irmã Adelina. Você vai estar agradando a Cristo. Mas se autoavalie, queridos. Amém? João 13,15 diz assim, para a gente contextualizar um pouquinho mais. Porque eu vos dei o exemplo. Ó Jesus falando. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Como eu disse, o princípio é reverência. Mas também o exemplo a ser seguido, ele conta muito. E é necessário que nós venhamos o quê? Seguir os ensinamentos de Cristo. Assim como Cristo foi, sejamos também. Sabe o que é isso, queridos? É o discipulado. Discipulado é seguir o exemplo de Jesus no quê? Na prática. Você está aqui, querido? Amém? Quantos aqui querem seguir o discipulado de Cristo? Amém. Glória a Deus. Que tenhamos esse desejo no nosso coração. Amém? Eu anotei uma frase aqui, durante o meu estudo. O aprendizado envolve relacionamento com a palavra. Né? Obediência, como nós falamos, e a imitação de Cristo. A Bíblia aqui nos relata inúmeros exemplos. Então, nós temos aqui, queridos, diversos testemunhos que nós podemos seguir. Amém? E isso é crescimento para você e para mim. É amadurecimento. Aleluia. Amém, queridos? Vamos lá. Lucas 6,40. Falamos do discipulado, né? Diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. Lembra que eu falei aqui? Falei, não é se colocar numa posição que é você estar em maioridade. Não, mas é você se comportar e chegar a ser semelhante a ele. Reconhecendo que ele é o único. Amém? Estar bem instruído. Ser um obreiro que maneja bem a palavra. Porque a palavra, ela é boa em todos os sentidos. Ela foi inspirada, né? Para que nós pudéssemos hoje receber toda a base de conhecimento de Cristo. Amém? Aleluia. Aprender de Cristo é o caminho para nos tornarmos como Ele. Aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde. Tem crente, queridos, que chega na igreja e não dá nem a paz do Senhor para o irmão, porque é arrogante, é empinado. O nariz nem era para estar aqui, era para estar aqui, ó. Esse não é o caráter de Cristo. Não é o caráter de Cristo, amado. Precisamos rever esses conceitos. Amém? Aleluia. O discípulo cresce diariamente à medida que caminha com o mestre. Como eu falei, você vai crescendo à medida que você vai tendo relacionamento com Cristo. Você vai se desenvolvendo. Você vai amadurecendo. Amém? E como eu falei, na segunda carta, Timóteo 3,16,
ele diz exatamente isso, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sabe, querido, quando você está preparado para passar por aquela situação, você passa por ela e fala assim, nossa, como é que eu fiz isso? Como é que foi isso? Eu nem percebi. Passei, ó, dando glória a Deus. Mas por quê? Porque você desenvolveu um relacionamento com Cristo. E o Espírito Santo te deu as estratégias e você passou por aquela situação que você nem viu ela na sua frente. É assim que Cristo faz conosco. Amém? Deixando que a palavra de Deus seja a nossa base de fundamento. Reconhecendo que a palavra liberta. Amém? A palavra é base do aprendizado contínuo no caminho cristão. Todos os dias, palavra. Café da manhã, palavra. É almoço, palavra. Uma beliscadinha ali, palavra. É um café da tarde, palavra. É uma jantinha, palavra. Ainda vai dar mais uma beliscadinha antes de dormir, palavra. Eu não vou falar, né? Depois que você come o altar, porque não, né? Mas estarmos com a palavra. Amém, queridos? Amém? Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Guarda a palavra no coração, queridos. Amém? Instrui-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Temos que ser quentes e alegres também, queridos. Temos que louvar, temos que cantar, temos que adorar. Amém? Temos que fazer festa. Por quê? Porque nós temos um Deus que tudo faz por nós. É motivo de você agradecer. Amém, queridos? Seja crente alegre. Amém? Para que a gente possa aí finalizar aqui. Tiago 1:21 diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Queridos, é extremamente importante que o estudo e a leitura da palavra, ela também seja seguida com a oração, mas também com a prática. Temos que ter essa prática, amados. Temos que ter essa prática. Amém? Tudo que está escrito aqui na palavra do Senhor é para nós. Amém? O verdadeiro aprendizado gera prática e transformação. Amém, queridos? Aprender de Jesus é mais que adquirir conhecimento. É ser transformado à imagem dele. Amém? Vocês estão aqui? Então vamos para fechar, queridos. Jesus não apenas convida, ele transforma. Ao ouvir a ele, encontramos intimidade. Ao tomar o seu jugo, recebemos renovação. E ao aprender dele, vivemos um crescimento que traz descanso verdadeiro à alma. Se achegue a Cristo, queridos. Tome o jugo e aprendei. É sucesso para a nossa vida cristã. Amém? Para fechar, vinde, construa intimidade com Ele. Tomai, permita que Ele renove sua vida. E aprendei, seja moldado como discípulo dele. Amém, queridos? Vamos orar, queridos? Curve sua fonte. Pai, obrigado, Pai querido e Deus amado, por esse privilégio, Pai, de nós podermos receber do Senhor, Pai, esse convite, de podermos nos aproximar, de podermos nos relacionar, de podermos criar uma intimidade com o Senhor, Pai.
Obrigado, Pai querido, porque o Senhor carrega os nossos fardos. O Senhor tira o peso, o Senhor tira a ansiedade, o Senhor transforma, o Senhor renova. O Senhor faz muito mais do que aquilo que podemos pensar e imaginar, Pai. Que sejamos, Pai, renovados a cada dia pelo Teu Espírito. Que possamos desejar cada vez mais estar íntimos com o Senhor. Que possamos crescer e amadurecer. Que sejamos, Pai, frutíferos na caminhada cristã. Eu declaro, Pai querido, que cada um que aqui está, Pai, que tem uma necessidade, que o Senhor possa atendê-los. Porque o Senhor sonda cada coração. Há aqui no nosso meio, Pai, julgos que precisam ser despedaçados. E eu já vejo, Pai, pelos olhos da fé, o Senhor trabalhando no nosso meio. Aonde a necessidade de perdão está sendo liberado, Pai. Aonde a necessidade, Pai querido, de renovo está acontecendo agora. Aonde há, Pai querido, a necessidade de cura em doenças psicossomáticas está sendo liberado agora. Declaramos, Pai, um povo liberto, um povo livre, um povo curado, um povo sarado, um povo rico, Pai. Um povo transformado e um povo animado em Cristo Jesus. Conceda, Pai querido, a cada um deles uma semana abençoada. Esteja à frente, Pai, das circunstâncias, das ocasiões. Vá à frente, Pai, de cada um deles. E faça, Pai, cada circunstância e situação se reverter em êxito. Declaramos, Pai, as bênçãos sem medidas sobre o Teu povo. Assim nós te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém.